Agora, é impressionante como no futebol a cabeça das pessoas muda muito rápido, né? Ah, ninguém é poste. É poste. Mas é rápido demais. O Filipão, ele anunciou o fim da carreira dele como treinador há menos de um ano. Ele há quanto tempo, Bruno, você que é enciclopédia? Ele no final do ano. Final do ano, ele chegou 6 meses? Chegou na final com o Atlético Paranaense e depois virou coordenador. O Filipão anunciou o fim da carreira dele como treinador há 6 meses. 6 meses. Agora ele já é o novo treinador do Atlético Mineiro, já impediu negociação do Alan. Agora, é aquilo também, né? Também não vou criticar, porque é dinheiro. O Filipão vai para receber, pelo jeito, 1,5 milhão de salário. Mas muda muito rápido as coisas no futebol, né, Flávio Prado? O Filipão voltou. Filipão, que tinha anunciado, agora eu vou ser dirigente, foi dirigente do Atlético Paranaense por 6 meses. Já é o novo treinador do Atlético Mineiro. E aí eu pergunto para todos, é uma boa escolha do Atlético Mineiro, depois de tanta polêmica aí com o Cudê? Filipão, a gente sabe, tem uma ótima relação com o Hulk, principalmente, né, que jogou com ele na Copa de 2014. É o cara do time, já dá aquela apaziguada, o cara do time que é o Filipão. Respeito ele tem, né? De todo mundo, mas é um bom treinador ainda? O Filipão não treina já há algum tempo, né? Quem dá os treinos para ele é o Paulo Turra, já faz algum tempo, desde o tempo do Palmeiras, claro que sob a coordenação dele tá mais... Mas o Turra sai também do Atlético Paranaense? Vai com ele? Foi demitido. Embora. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Aí o Filipão... Até pela idade, aquilo que foi dito aqui sobre o filho do Ancelotti, ele passou a dar. Aí quando o Atlético Mineiro veio para fazer o convite, ele convidou todo mundo, a comissão técnica o Filipão só inverteria de novo, o Filipão seria o técnico, o Turra o auxiliar e o Pracidelli o outro auxiliar. O Turra não aceitou sair, e aí 1 hora depois ele foi demitido pelo Atlético Paranaense. O Atlético saiu com ele, porque o Filipão queria ele. Aí dizendo que era a escolha do Filipão e não do Atlético e tal, o que faz mais uma vez uma segunda versão do que o Flamengo fez, né? Antes se demitia técnico que perdia, agora você demite técnico que ganha. Porque o Paulo Turra ganhou tudo. Ele foi campeão invicto do Paraná, ele tá como líder da chave da Libertadores, inclusive na frente do Atlético Mineiro. Ele tá bem colocado no Campeonato Brasileiro, mas saiu, tá bom, o problema é deles. E ele não, aí o Filipão chamou de novo, mas ele não quis. Ele quis fazer carreira solo e o Atlético achou um cara para blindar o trabalho lá. Essa é a ideia, blindar o trabalho. Quer blindar o trabalho, qualquer coisa, Filipão ninguém discute, tal, só isso. Eles querem blindar o trabalho. A família do Filipão, pelo que eu sei, ficou pé da vida com ele. Ele tinha prometido que não ia mais ser treinador. E aí, no entanto, ele acabou aceitando. Ô, Pilhado, só uma colher de chá aqui, vai. Amanhã eu vou lançar meu livro, novo livro. Claro, que bonito. Vai ser lá durante o resenha da Jovem Pan. Você vai estar lá, né? Na Debrécia. Na Debrécia, lá na 23 de maio. Todo mundo que puder dar uma passadinha lá, eu vou ficar muito feliz, tá? Meu sexto livro. E o Mauro Silva vai estar lá com a gente. Vai estar um monte de gente da bola aí, tem um monte de gente convidado. Espero os amigos todos. Tô cagando, eu vou lá pra te ver, irmão. Nossa, vou lá pra te ver. Né, Mauro? Eu espero todos os meus amigos lá também, tá? Então, ó, tá aí na Debrécia. 7 da noite. Churrascaria, 7 da noite. O livro do Flávio Prado. Então, seja sempre... Aqui o espaço é teu, Flavinho. A gente tá novinho. Agora, essa situação do Filipão, Mauro César Pereira, a gente caiu nessa discussão recentemente com o Vanderlei Luxemburgo. Claro que não é igual. O Vanderlei estava 1 ano e meio parado, o Vanderlei já tinha abandonado tudo no futebol, era político, dono de televisão, e aí teve a discussão, ainda é uma boa escolha? O Galo é um time que a gente fala, gasta, mas de onde vem o dinheiro? Mas gasta. Ele poderia contratar qualquer treinador. Com o dinheiro que bota, poderia. E pagou caro no Filipão. Primeiro, por que você acha que o Filipão mudou de ideia tão rápido? É pelo dinheiro mesmo? Ou é motivação? Não tenho a menor ideia do que ele mudou de ideia. Eu acho que é pelo dinheiro. Não, deve ter sido grana, sim, claro. 1,5 milhão. E uma grana muito boa. Ele gosta do negócio. Agora, vai ter uma dificuldade. Não que o Filipão não saiba dar treino, pelo amor de Deus. Eu gosto muito do Filipão, gosto como pessoa, tudo. Mas ele não estava mais fazendo isso. Ele tinha um cara que fazia tempo que ele estava preparando o Turra para arrumar outro auxiliar. Então, ele vai precisar arrumar alguém para fazer o trabalho que o Turra fazia, que é o campo, né? Fazer o dia a dia. E o Filipão, no coordenador, escalava o time, obviamente, não no Atlético Paranaense. E ele vai precisar, porque eu não acredito que o Filipão volte pro campo, daquele treinamento, até pela idade dele, até pelo saco, né? Agora não tem mais paciência para isso, pô. Então ele
gerou uma certa dificuldade para ele, porque ele perdeu um cara que era estratégico, né, no todo o trabalho dele. Bom treinador ainda, Mauro César Pereira? Eu não contrataria jamais, mas tem gosto para tudo, né? Eu nunca contrataria o Luiz Felipe Scolari para ser técnico do meu time, por uma série de razões. Mas isso só agora ou já Nunca. Ainda mais agora. Jamais contrataria. Não tem nada a ver com o que eu penso do futebol. Mas tem pessoas que têm que fazer o que elas acham, não o que eu acho, né? O que me chamou a atenção nesse episódio foi a diferença de tratamento que houve em relação ao Vitor Pereira e o Felipão. O Vitor Pereira era um técnico livre do mercado, sem emprego, que acertou contra o clube e foi achincalhado, perseguido, sacaneado, zoado. Setoristas corintianos de madrugada secando o Vitor Pereira enquanto ele treinava o time dele, que era o Flamengo na época, lá contra a Del Valle, de madrugada, para ver o cara perder, negócio de sogra, essa história toda. E o Felipão tinha contrato com o Atlético Paranaense, o pupilo dele virou técnico do time em confiança a ele. O Atlético coloca nessa função o Paulo Turra por conta do Felipão. O Atlético não contratou o Paulo Turra técnico, colocou o Paulo Turra porque era o homem da confiança do Scolari, né? O Atlético Paranaense está no grupo do Atlético Mineiro na Libertadores. As vagas ainda estão em disputa, no caso do Atlético Mineiro tentando a classificação. Se enfrentaram agora recentemente, 2 vezes, né? Os 2 times. O Atlético Mineiro ganhou com dificuldade o jogo do Furacão agora de virada para conseguir manter-se vivo na disputa por uma vaga na Libertadores na sua fase de mata-mata. E de repente ele pega e vai para o Atlético Mineiro. Quem criticava o Vitor Pereira tinha que fazer passeata na rua então agora. Por mim não, ele vai para onde ele quiser. Não tem nada a ver com sogra, com escolhas, se paga bem, se paga mal. Isso não é problema meu. Eu acho interessante a diferença de tratamento de alguns setores da mídia que ficaram tão indignados com um profissional que cometeu também o erro da maneira que conduziu, isso é inegável, e que agora vi até elogios, não, parabéns, não sei o que e tal. Aí tem alguns quesitos, né? Um deles é a ala dos agradecidos, né? Tem uma ala de agradecidos que nunca vai criticar o técnico que foi campeão pelo time dele. Essa turma nunca vai criticar, né? Foi campeão pelo meu time, então tudo que faço vai ser aplaudido. Eu discordo até do Zico algumas vezes. Não concordo com tudo que o Zico fala ou pensa, por mais que ele seja meu ídolo do meu time. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é a minha forma de trabalhar e de pensar. Não acho que seja uma contratação que faça sentido se você pensar no retrospecto dos técnicos do Atlético. Mas o Atlético também não tem sentido nenhum nas contratações dos técnicos, tudo muito aleatório, vai tentando. Como disse o Flávio, ele é um escudo, né? Ele é um cara ali que tem um tamanho, ele é muito grande. Ele tem uma história, é inegável, um técnico vitorioso, é vice-campeão da Libertadores, né? Então ele chega com o peso que ele tem, que ele carrega, né? Então, nada mais natural do que o Atlético ficar batendo cabeça. Como o Flamengo também faz. E outros tantos fazem. Ficam aí procurando, tentativa e erro. Não tem muito critério. Quero um técnico com tal perfil. Não. Se o Diniz sair do Fluminense amanhã, será que o Fluminense vai contratar outro técnico com posse de bola? Talvez não. Talvez contrate um tremendo retranqueiro. Porque não existe critério. O Carille vai buscar. O Santos fez isso, né? Tirou o Carille e pôs o Diniz. Tirou o Diniz e pôs o Carille. Isso. E antes do Diniz no Fluminense era o Abel Braga. Pois exato. Não existe critério, assim, tipo, uma linha de pensamento, técnico de uma determinada forma de trabalhar, que se aproxime minimamente. Mas isso que me chamou mais a atenção. As diferentes reações que os personagens provocam na mídia, né? Na própria mídia. A reação é diferente demais, dependendo de quem está envolvido em determinada situação. Que foi um assédio do mesmo jeito, né? Não, do mesmo jeito não. Um estava sem emprego. O Flamengo não tirou o técnico do Corinthians. O Vitor Pereira estava sem contrato, anunciou que ia embora. Falou, bonitão, quer trabalhar ano que vem lá? O dia 1º você está livre. É uma história. O outro estava empregado, os times são da mesma chave na Libertadores, a fase de grupos não acabou, os times estão brigando ainda por colocação, por classificação e tudo mais, né? São times que disputam o mesmo campeonato brasileiro também. Ele tinha um contrato em vigor. O Paulo Turra foi colocado como técnico. Isso é uma coisa óbvia. O Atlético, quando mandou embora o Paulo Turra, na minha visão, acho que agiu corretamente. Altivez. Vem cá, eu coloco você na função porque você é o cara de confiança daquele outro. O outro me largou, desculpa, eu não quero você mais também. Então sai todo mundo, eu vou começar do zero. Eu não vou deixar um homem de confiança do Felipão, que agora é meu rival, para tragar meu time. Não que o Paulo Turra não fosse capaz de separar as coisas, não é isso, mas não faz sentido. Por mais que ele seja um profissional sério, dedicado, não faz sentido. Porque nunca o Atlético, a gente ia pensar no Paulo Turra como técnico, na minha visão, se não fosse o Scolari. Porque ele nem tem história para isso. O Atlético é um time importante do futebol brasileiro. O Paulo Turra é um auxiliar do Felipão, né? Como eu não pensaria no Carille, por exemplo, antes do Carille virar técnico. Ele já treinou o Atlético Paranaense. Mas não quando ele era auxiliar dos caras que treinavam o Corinthians, que ele era auxiliar fixo. Já tinha se firmado como técnico. O Atlético Paranaense precisa de um técnico de verdade.
e não de um auxiliar. O Turra agora até acho que é correta essa escolha dele, já que teve essa oportunidade, ele fala, não, agora eu vou seguir meu caminho, uma oportunidade certamente vai surgir, que ele faça sucesso, mas eu entendo o Atlético, eu entendo a atitude do Atlético Paranaense, eu acho que é uma questão muito explicável. Eu trago o Felipão, a gente vai à final da Libertadores, né? E outra coisa, o Atlético Mineiro é o algoz do Atlético Paranaense na última final de Copa do Brasil que eles fizeram, que foi no ano retrasado. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético. Tem um embate aí. São times que brigam, gente, pela mesma fatia do bolo. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense brigam pela mesma fatia do bolo. Disputaram uma Copa do Brasil, jogam Libertadores, jogam Brasileiro, brigam pela mesma faixa de classificação ali, que é pelo menos chegar em zona de classificação para outra Libertadores. É um rival direto. Você não está saindo para jogar no outro país. Não, é um rival direto. Não vai, o cara foi para a Arábia Saudita ganhar uma grana. É diferente. Não, o cara teve uma proposta financeira. Ele sai para um rival, do mesmo grupo da Libertadores. Imagina se o Vitor Pereira fosse técnico do Corinthians com um contrato, rompesse com o Corinthians e fosse pro Flamengo na mesma chave da Libertadores. Mas isso é antiético ou é frescura do futebol? Não, eu acho que é mercado também. Eu também não deveriam ter valorizado o Vitor Pereira quando aconteceu. É isso que eu tô dizendo. Apanhou pra caramba. O outro ganha elogio. Isso que eu não entendo. Com que critério nós temos, afinal? Qual é a lógica? O discurso da ética que pautou as críticas ao português. Que eu acho também que pisou na bola, conduziu tudo errado, contra ele mesmo. Ele fez um gol contra. Não estou aqui a defender o Vitor Pereira com relação àquele episódio, não. Eu estranho as reações. É isso que eu estou tentando abordar, né? Agora, eu acho que é mercado, tudo bem, cada um sai do emprego que quiser, a hora que quiser. Mas o clube em questão, acho que no caso do Atlético, tem assim, uma dose para ficar chateado, porque o técnico de campo do Atlético Paranaense era o Paulo Turra. E ele só virou técnico, isso é óbvio, né? Porque ele é o cara de confiança do Scolari. Eles foram juntos para o Atlético ano passado, eliminaram o Palmeiras. Pô, olha o feito, no Allianz Parque. Foram à final, fizeram a final digna contra o Flamengo, perderam de 1-0 com um homem a menos. Poderia ter tido uma sorte melhor, fizeram um jogo dentro das suas possibilidades, até bem aceitável, na minha opinião, com o elenco inferior. E, como o Felipão falou, não quero mais ser técnico, o que eles fizeram? Não trouxeram outro cara. Não, vamos botar então o seu treinador de campo como nosso técnico que você coordena. Foi o que eles fizeram. Aí o Felipão sai, quer dizer, os caras ficaram meio perdidos, não tinha muito sentido continuar com o mesmo cara. Eu acho que é uma questão de altivez até, do clube. Falou, não, então também não quero. Eu tenho o pacote. Se você vai embora, a cabeça vai embora, o corpo vai também. Então eu não vou ficar aqui sem a cabeça com o corpo. Porque é isso, a cabeça é o Felipão, né, gente? A cabeça é o Felipão. Tudo passa pelo Felipão. E o Paulo Turra é um discípulo do Scolari. Juntos ganharam o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2018. E o Paulo Turra já era um cara atuante na beira do campo ali e tudo mais. E no dia a dia de treinamento, pelo que a gente sabe. Então é um conjunto. Eu entendo a atitude. A única diferença, né, Mauro, e aí eu concordo com você, eu não acho que nenhum dos dois é errado. É negócio, é mercado, fez proposta melhor, tem que sair, se você quiser, porque às vezes o cara prefere ficar num lugar que ele goste mais, ganhando menos. Agora, é que o Vitor Pereira mentiu, né? Ele falou da sogra, o Felipão não. Eu não sei se ele mentiu. Não. Ele não tem uma sogra? A sogra ele falou que ele tinha que sair por causa da sogra. Sim, mas quem disse que é mentira? Pode ser verdade. Ele falou que ele ia sair por causa da sogra, depois ele mudou de ideia. Eu acho na verdade não foi isso, né, gente? Ele sabe muito bem por que ele saiu. Na verdade, o Vitor Pereira, então, sabe por que ele foi bobo? Ele foi bobo porque ele poupou os dirigentes do Corinthians. Ele só poupou os dirigentes do Corinthians. Ele botou um problema no bolso dele, um problema. Ele arrumou um problema para ele. Porque se ele falasse a verdade, publicada pelo site Meu Timão, antes da saída dele, a matéria do Rodrigo Vessone, que é detalhadíssima, que deixa bem claro, Vitor Pereira não deve continuar porque ele quer fazer mudanças no elenco, contratações, partidas e chegadas de jogadores e o clube não poderá bancar. Então, para não ficar chato, eu tenho a minha sogra, aí vem o Flamengo, eu falei, agora? Eu falei jamais imaginou que ia ter um convite do Brasil. Exatamente, esse foi o ponto. Ele tentou blindar o Duílio. Ele agiu contra ele. Mas não foi só o jogador que sentiu traído. Aí se reforçou uma narrativa que preserva os dirigentes e joga toda a culpa no cara. E pouco se pensou. Olha o resultado do que deu nisso aí. Ele estava certo. Eu mesmo disse que o trabalho do Vitor Pereira ano passado, para mim, foi aquém do que se esperava. Mas era muito melhor do que está acontecendo agora. O Corinthians está perto do rebaixamento, já caiu da Libertadores. Ano passado eliminou o Boca na Bomboneira, todo arrebentado. Com vários laterais esquerdos em campo improvisado, que não tinha nem jogador para escalar. Jogadores da base. Eliminou o Boca lá dentro. Lá dentro. Era o Vitor Pereira. Aos trancos, mas avançou. Caiu pro Flamengo, foi à final da Copa do Brasil e classificou para a Libertadores. Hoje ele sobreviveu na Copa do Brasil, já saiu da Libertadores, não sabe nem se vai Sul-Americana e está perto da zona de rebaixamento. E as mudanças que ele queria fazer no elenco me parecem bem claras que elas eram necessárias, seriam necessárias. É um elenco que precisava de ser arejado, né? O que eu digo assim, o que me chama a atenção é a diferença de tratamento. Agora, cada um faz o que quer, gente. Ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Quer sair do emprego, sai, paga a multa, vai embora. Isso aí eu não questiono, porque, de fato, o Atlético tem o direito de contratar o treinador.
O Atlético Mineiro tá na dele. Eu quero o Felipão. Felipão tem uma proposta. Você aceita? Aceita, vem aqui, trabalha aqui, acabou. Como ele já perdeu técnicos também para outros clubes, para o exterior e tudo mais. Só uma informaçãozinha. Falando em técnico, o André Jardini acertou com o América do México, que é o time mais rico da América. Ele foi contratado, ele estava no São Luís, o América do México pagou a multa e o André Jardini, que era o técnico da seleção sub-20 do Brasil, foi pro México. Ele levou com ele o Paulo Vitor, que é o técnico da base do Palmeiras, que revelou toda essa molecada fera aí, que era o auxiliar técnico dele na seleção sub-20. Então, falei com ele agora há pouco, ele já acertou com a América do México e já está na fase de preparação de pré-temporada nos Estados Unidos. Eu queria dar uma palavrinha a respeito disso do Filipão. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver só com os resultados, né? É estranho mesmo, a saída do Filipão foi uma saída estranha, mas a gente não tem conhecimento, como o Vitor Pereira deixou poupando aí os dirigentes do Corinthians, né? Não disse a razão verdadeira em razão da sua decisão de sair do Corinthians. O Filipão pode não estar falando, então ele poderia estar com algum problema dentro do Atlético. Eu não descarto isso. Ele poderia estar vivendo algum problema dentro do Atlético. E ele é um cara, hoje, absolutamente independente financeiro, né? Se ele tivesse com uma tranquilidade total dentro do Atlético, eu acho que dificilmente ele tomaria uma decisão como ele tomou. Sabe? Mesmo ganhando mais, mesmo tendo um salário melhor, sabe? Não é só a vontade de voltar. Esses caras têm coceirinha mesmo. O município falou isso, de vez em quando dá uma coceirinha, fala, mas não, primeiro é minha saúde, eu não quero saber. Esses caras têm dessa coceirinha de voltar para ser técnico à beira do gramado. Tem coceira para isso. Mas eu queria saber... Tá, mas ele ia aceitar se essa coceira fosse de R$300 mil? Não sei, não. Não, é o que eu tô dizendo. Senão ele teria continuado. É o que eu tô dizendo. Eu acho que deve ter alguma razão que nós... Não, Bruninho, então, concordou. Sim, mas eu acho que tem alguma razão que nós desconhecemos dele ter tomado essa decisão. Sabe? Como o Vitor também não contou a razão verdadeira, real, né? Da decisão de deixar o Corinthians, né? O Felipão deve ter alguma lógica aí, alguma razão de ter tomado essa decisão, porque não faz muito parte da história do Felipão. A característica do Felipão nunca foi essa, né? Foi uma decisão muito drástica, fora do normal. Eu também achei uma coisa assim, muito diferente, né? Você tá lá coordenando um trabalho todo dentro do Atlético Paranaense, de repente, você avisou que não ia ser mais treinador, e de repente recebe um convite do Atlético Mineiro, eu tô indo embora. Tem coisa aí. Eu não tenho dúvidas que tem algo por trás que nós desconhecemos. Agora, se vai dar certo ou não, é só o resultado. Eu acho que tem muita coisa, Nilson. Eu acho que tem o financeiro e o profissional. Financeiro é 1,5 milhão de salário. É uma coisa que é difícil você negar 1,5 milhão por mês. Mas quanto ele ganhava lá como coordenador? Nem perto. Eu acho que ele ganhava pouco dinheiro, não. Nilson, não é pouco, mas deve ser 250 a 300 mil no máximo. Não. Te garanto. Não ganha. Não ganha, Nilson. Não ganha. Você acha que chega perto de 1,5 milhão por mês? Eu acho que chega perto de 1 milhão. Você tá maluco. Não chega. Nem como treinador. Filipão. Ele devia ganhar perto de 1 milhão na Atlético. Olha. Não deve. Não tem orçamento pra isso. A gente pode até pesquisar. Tem que pesquisar. Acho que vale. Mas é óbvio que o dinheiro fala muito alto. Eu não sei se é só a grana. E outra, ele tem um time que tem um baita elenco na mão. É isso, é o profissional e o financeiro. Não, mas ele tem um time... O que mais estranho de tudo aí é essa decisão de voltar a treinar um clube. Então, por isso que eu digo que o financeiro pesa muito também. Tem coisa aí. Essa decisão, agora eu vou voltar a ser técnico de campo. Eu não acho. Eu acho que é o dinheiro e o profissional. Ele tem um timaço na mão que ele sabe que ele pode ser campeão. Agora, o Atlético Paranaense também, ele chegou numa final de Libertadores. Ele foi amadurecendo. Eu acho que mais na frente nós vamos saber a verdade, porque ele saiu. Ele não saiu de uma vez, né? Não, ele não parou de uma vez. Ele foi parando aos poucos, fazer mais uma temporada, mais meio ano e tal. Tanto que quando ele falou que ele ia parar, já estava meio que definido isso. Era até atendendo a família, aquela coisa toda. Muito parecido com o caso do Muricy. Você já tá rico, fica quieto em casa e tal. E o que ele foi fazendo? Foi cada vez mais passando coisa pro Turra fazer. Cada vez mais. E vai chegar uma hora, agora nós invertemos o papel. Você toca e eu tô só aqui na coordenação. Vira um coordenador. E isso, te dou o respaldo pra você precisar de alguma coisa.
E aí, de repente, ele aceita voltar a ser treinador. E aí, desabou tudo, né? Eu acho que a gente tá sendo romântico demais. Né, Bruninho? Você acha que é só grana? Não, eu acho que a grana é muito E determinante. a chance de pegar um time bom. É isso, e pegar um elenco que é poderosíssimo, que tem dinheiro para contratar. É a característica dele. Não assim, ele é uma oportunidade, eu acho que cada um faz o que quer, desde que cumpra os contratos, e cumprir o contrato não quer dizer ficar até o fim do contrato, se tem multa paga, enfim, esse tipo de coisa. Coisa que o Vitor Pereira fez mesmo, ele cumpriu o contrato até o fim, né? Ele sai do Corinthians em fim de contrato. O cara acho que tem que fazer, porque se perde aqui, é muito assim, se perde 3 jogos, manda tudo embora. Então, ele recebeu uma proposta que ele achou boa e assumiu. Aí dá certo ou não. O Felipão é um cara muito... O dar certo ou não do Felipão depende muito de resultado. Ele não é um cara que vai apresentar nada muito diferente no futebol da equipe. É um cara que... Acho que a intenção do Atlético é trazer um nome grande mesmo para deixar os dirigentes meio fora do debate, cair tudo em cima dele, o que for bom ou ruim. E pegando os últimos 4 trabalhos do Felipão, 2 deram resultado e 2 não deram. O Palmeiras, quando ele assumiu em 2018, foi campeão brasileiro e com ele não perdeu nenhum jogo, deu resultado, depois acabou saindo em 19, mas enfim, entregou um título brasileiro. Cruzeiro em 2020 foi ruim, pegou na Série B e não melhorou muito do que estava ali. Grêmio em 21 foi muito ruim, né? Foi o técnico que ficou mais tempo ali naquele campeonato que o Grêmio foi rebaixado. Quando ele saiu, a situação já era muito difícil para não cair, veio o Wagner Mancini e não conseguiu evitar o rebaixamento. E no Atlético Paranaense foi bem, né? Foi o vice da Libertadores, 6º no Brasileiro, uma boa colocação, 4ª de Copa do Brasil. Então, nos últimos 4 trabalhos aqui, 2 foram bons e 2 não foram, em relação a resultados, que é o que o Felipão entrega. É resultado ou não? O Felipão não vai entregar nada de muito diferente. Grandes inovações. Não vai ser, não. Eu quero trazendo ele porque eu gosto, eu quero esse tipo de futebol. Não, ele vai entregar um futebol simples, normalmente com defesa bem armada, bola longa, bola aérea boa. E é isso, né? Aí se vai dar resultado ou não, a gente vai ver daí pra frente. Mas tem um elenco de qualidade, que é ainda vivo na Libertadores e no Brasileiro. É aquele negócio, né? Bruno, Mauro, Flávio. Se a gente for ver a situação do Atlético Mineiro, não combina um treinador com a característica do Filipão. Sim. Agora, é um treinador vitorioso. É aquele negócio. É o melhor treinador pro time do Atlético Mineiro hoje? Não, não é. Se você for falar de estilo de jogo, como o Atlético pode jogar, um time com tantos grandes talentos, eu não acho. Mas é um treinador vitorioso, né? Por onde ele passou, ele venceu, ou ele chegou perto de vencer. Será que o Atlético quis essa situação de ser um cara muito cascudo? Teve ali invasão de treino, carro do Cudê cercado, Atlético pressionado. É aquele negócio que a gente falou, vai ser um escudo. Foi porque pensaram na blindagem? Com certeza pensaram. Sim. E vencedor, você acha que também tem o lado vencedor? Porque o estilo de jogo não é o do Atlético. Não é. Mas com certeza esse lado de blindagem dos cartolas, com certeza aconteceu. Que deve ter ido encher o saco dos menins lá, devem ter, né? A torcida fica em cima. E aí você blinda, igual o Corinthians. A direção do Corinthians continua tão incompetente quanto, mas só se fala do Luxemburgo. Eles se blindaram, né? Trouxeram alguém, eles continuam fazendo um monte de bobagem, continuam as mesmas porcarias de sempre. Dos bastidores estão trabalhando a eleição. Isso, ninguém fala desse Luxemburgo e briga com o Luxemburgo e fala não sei o que e tal. E o Luxemburgo é velho, é novo, tá certo, tá errado. E eles estão lá, o que você falou, cuidando da eleição, blindadinhos, bonitinhos. A culpa é toda deles. Mas sobra pro treinador. Igual o Filipão, ele vai segurar. Vai ser um escudo ótimo pros caras do Atlético, né? Ótimo. E aí vamos ver como é que o Atlético vai acontecer em relação a resultados. Tem já um jogo com o Libertad na outra semana, que é de definição de Libertadores. O Atlético vai jogar no Paraguai, pode perder por 1 gol para classificar. Se perder por 2, fica fora da Libertadores, mas está numa situação confortável, né? Mas realmente, acho que a questão da diferença do tratamento que o Mauro falou, aqui no Brasil a gente tem uma coisa, né? É um país muito resultadista no futebol, é aquela coisa, mas o que o Vitor Pereira ganhou, o que o Felipão ganhou, não interessa, a discussão não é essa, mas muitas vezes a blindagem de alguns e o ataque a outros vem, mas esse aí já foi campeão do mundo, já foi campeão, não, mas não é isso, ninguém está discutindo isso, mas tem muito assim, aqui a gente tem muito, sabe com quem você está falando? Um Felipão, Felipão pode tudo, já foi campeão da Copa, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão de não sei o quê, o outro não pode, mas como eu falei, acho que todos têm o direito de fazer as suas escolhas. Acho que foi realmente muito exagerado tudo que fizeram lá com o Vitor Pereira, parecia que era o maior vilão do mundo, e até outras declarações que ele deu, se eu pudesse eu estaria no Liverpool, óbvio, qualquer um
Qualquer um, se pudesse, estaria no Liverpool. Os dirigentes do Corinthians para dirigir o Liverpool, Brasil. Eu entendo que você fala do Liverpool, achei a mesma coisa. Agora, como diz o Mauro César, eu falo mais com a paixão, né? E eu acho que eu ficaria puto. Se eu fosse o corintiano, o cara falar, vou embora por causa da minha sogra, daqui a pouco ele tá no Flamengo. Mas você vê meio que como uma mentira. Aí eu acho que o Mauro fala, às vezes não foi mentira, mas soou pro torcedor corintiano como uma mentira. Mas aí eu acho que tem que ter uma separação. Do Corinthians, se pudesse, torcer pro Liverpool. Sim. Mas aí eu acho que adorariam ter escolhido o Liverpool. Mas aí eu acho que tem que ter uma separação aí. Eu entendo o torcedor do Corinthians ficar bravo quando o cara dá uma justificativa e dizer, eu vou sair por causa de um problema de saúde na minha família, e depois ele aparece em outro clube. Ou seja, ele disse que não poderia ficar no Brasil por um motivo e ficou no Brasil, mesmo com esse motivo. Acho que tem que ter uma separação entre o torcedor e o jornalista. Exatamente. Porque quando o jornalista abraça a tese do torcedor para ganhar like, ganhar seguidor, aí é errado. Eu torço pro São Paulo, não escondo. Mas o que o São Paulo faz, deixa de fazer, não é problema meu. A gente vai voltar, calma aí, Nilson, a gente vai voltar pra rádio. A gente vai encerrar na Rádio Jovem Pan. Então estamos encerrando na Rádio Jovem Pan. Uma boa noite, rapaziada. Seguimos no YouTube e na TV Jovem Pan. Bom, tirou o óculosinho. Queria falar? Quer falar, Mauro César Pereira? Não, isso o que o Bruno falou é perfeito, porque é exatamente isso. Foi o ponto que eu critiquei, que eu questionei. O torcedor do Corinthians eu não questiona, ele tem razão de ficar com raiva do Vitor Pereira, vai para outro time e tal, normal. Agora, o camarada chegar no microfone, eu escrever, não, absurdo, Vitor Pereira, rede social, sogra, que não tem ética. Aí, de repente, o Felipão, não, que legal, o Felipão, nossa, tudo que o Atlético precisava, Atlético Mineiro, é o mal do mundo. A ala dos gratos. Os gratos são assim, a gratidão é eterna. Só que a gratidão do torcedor não pode contaminar com o trabalho da gente, né? Acho que aí as coisas não podem se misturar. Entendeu? É o que eu falo pra você do Jorge Jesus. A gente pode ser grato ao Jorge Jesus, mas se ele fizer bobagem, pau nele. Também, lógico, é evidente. Fala, Nilson. Jorge Jesus, não. Ele mexe muito. Esse mexe com o coração, mexe com o que ele fez pro nosso Flamengo. É ou não é?